Boa noite. Eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Fazer que nem a Boa Valdo noite, Boa gente. noite a mandou pra todos. sala, não Boa noite. Tudo bom, Boa noite, gente? todo mundo. também, cara. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Sala colorida. Eu gosto de ver a sala colorida e bonita e todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo, deixa eu ver. Mostrando as canjicas. Vamos lá. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde, Chico Xavier. A gente trabalhou hoje com a lição 14, Ante os Pequeninos. E os grupos trabalharam comentando e vão falar agora o que acharam dessa página. A gente começa pelo grupo Alta de Souza, que ficou com a Adriane, com a Ana e com a minha mãe. Certo? Quem ficou de falar? Adriane. Adriane? Peraí. Estava silenciado. Sou Bem-vinda, eu. Boa Adriane. noite a todos. Obrigada. Então, antes, né, os pequeninos, essa mensagem aí, tem muita coisa, né, para ser falada, né? A gente destacou algumas coisas. Eu, primeiramente, destaquei um parágrafo que ele fala, né? A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo que dermos agora. Estava conversando também sobre isso, né? O fato de que se educar, né, o filho, tentando com desprendimento, né? Não tentando fazê-lo assim, por exemplo, você fala uma coisa, ele pergunta, né? O que mais tem é questionamento, né? Principalmente os pequeninos mesmo. Então, é ensinar, mas explicar o porquê do não, né? Aí você fala, por que não? Mas por que não, né? No meu tempo, os pais falavam, por que não é pronto, né? Você não podia se meter numa conversa, nada era repassado para você, e ficava por isso mesmo. Mas hoje em dia, né, com toda essa tecnologia, com tudo que está aí, é muito difícil você ter essa conduta, né? Com seu filho, com quem, né? Com seu pequenino, no caso, né? Eu não tenho filhos, mas ajudei a educar afilhado e já tive participações aí em alguns pequeninos. Mas então é isso, saber educar com verdade, né? E também não tratar os seus filhos como fala aí mesmo, né? Como bichos. Deixar eles terem a experiência deles, né? Com as explicações necessárias, com os ensinamentos, e fazê-los entender que é necessário ter a responsabilidade, né? O entendimento de tudo, que eu acho que é o principal, para que ele também, com as experiências dele, ele saiba, ele aprenda, né? Porque não adianta criar um filho só dentro de casa, com os seus conceitos, com as suas idades, mas também tem que explicar as outras coisas, né? Colocar no A vida mundo, está né? aí, senão ele vai ensinar, senão ele vai aprender da pior forma possível. Eu acho Isso que é aí. isso aí. Muito bom, Adriana. Obrigada por você ter falado pelo Obrigada. grupo. Excelente comentário. Eu vou passar para o Obrigada. grupo Joana de Ângeles. Nada. Carlos, Marta, Inês e Norma. Quem ficou responsável por falar? Oi, boa noite, Adriana. Eu. Oi, Inês. Inês. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, nós conversamos e lembramos que, primeiro, que os filhos são, as crianças são espíritos adultos que com experiências diferentes, então a gente não pode esquecer que eles, quando vêm na reencarnação, eles estão no início querendo, esperando dos pais que sejam educados, que sejam orientados para a evolução deles. Isso é uma grande responsabilidade para os pais também, que a gente veio com essa missão, e que cada um é diferente. Então, eu testei que eu tenho 4 filhos, os 4 totalmente diferentes, não adianta você achar que vai agir igual com um, que vai funcionar com o outro, não é assim. Mas uma coisa que eu achei, a Norma lembrou aqui também da responsabilidade, né? E uma coisa que eu achei interessante é que no final ele alerta que a gente não deve educar as crianças que não são nossos filhos, que não cabem a nós a reeducação, e que por serem grosseiras ou rudes, não sei o quê, que a gente tem que ter
um olhar de compaixão e compreensão e de consideração pelos adultos que são responsáveis por ela, porque a gente sabe que é difícil, então ter um pouquinho de paciência nesse sentido também. Eu achei interessante essa colocação, porque às vezes muita gente critica, às vezes, assim, fulano devia educar melhor, né? E é difícil isso, então a gente tem que ter um pouquinho de consideração, porque exatamente as crianças não são iguais, são espíritos diferentes, é isso aí. E a gente sempre tem a solução para o do outro, mas para o nosso a gente não tem. Muito bom, Inês, obrigada. A gente vai para o grupo André Luiz, ficou com o Evaldo, com a Leila e com a Regina. É isso? Quem vai falar? E o Mário. Regina. O Mário chegou depois, Vamos lá, Regina. O que a Inês falou, nós conversamos, mas a gente pontuou, né, que a criança é um espírito que está no corpo pequeno, mas que ele é um espírito adulto, que é obrigação de quem está pai e mãe moldar o caráter, encaminhá-la na vida espiritual. Não tem essa de, quando ele crescer, ele escolhe, não. É obrigação do pai e mãe dar educação espiritual, dar educação e amor. Aí, quanto à disciplina, nesse caso que a Inês falou aí, quando tem um vizinho que tem lá um filho rebelde, que só vive... Se ele vier perguntar para nós, né, vier conversar, o que a gente pode fazer para ajudar neste caso? A gente pode sutilmente falar o evangelho, falar o exemplo de Jesus, falar um pouco de amor, para que eles possam entender, mas não interferir, né? Como a Inês também falou. E que o Mário, por último, ele disse que a gente não pode nunca desafiar as crianças, mas a gente tem que respeitá-las. Ouvir, né? E aí, como você falou, evangelizar, né? Na conversa, você está evangelizando. Muito bom. Obrigada, Regina. A gente vai para o grupo Allan Kardec, ficou com o João, com o Zé e a Sônia. Esqueci de alguém? Vai falar. Boa noite. Oi, João. Bem-vindo. Olha, a gente viu basicamente 3 pontos, né, nesse texto para destacar. Primeiro, a importância da formação espiritual, né, de você dar o exemplo para a criança, ter cuidado com o que você fala e faz, que você vai ser o espelho e ele vai reproduzir isso mais adiante como ensinamento, isso vai ficar com ele, né? Isso é muito importante, a nossa responsabilidade. E segundo, é o que os espíritos já estão vindo, a princípio, mais desenvolvidos, né? Então, precisa realmente dar mais espaço para o diálogo, para eles se colocarem, mas, ao mesmo tempo, também manter a questão da responsabilidade, né? Querem mais espaço, vão dialogar, mas precisam ter responsabilidade também. E terceiro, ter o cuidado de não superproteger, porque no futuro eles não vão estar preparados, né, para as responsabilidades da vida, né, para poder evoluir pelas suas próprias pernas e sem ter essa proteção toda. É preciso um equilíbrio. É claro que falar é fácil, né? Mas é o que a gente deve buscar, né? É isso, é basicamente isso. Muito bom. 3 pontos importantes que vocês destacaram aí. Excelente reflexão. E a gente vai para o último grupo, é o Chico Xavier, ficou com a Cida, com a Marlúcia, o Jário e o Roberto. Quem vai falar? Oi, Adriana, eu, Marlúcia. Eu vou tentar assim, resumir o que os meus pares colocaram, porque foi assim, muito enriquecedor, tá, o nosso debate. E assim, a gente chegou à seguinte conclusão, Adriana, que o adulto ele deve estar sempre atento às solicitações infantis, né? Ainda que estas sejam silenciosas, porque nem sempre a criança verbaliza. Às vezes, ela demonstra seus anseios através das suas atitudes, né? A gente tem que estar com essa atenção. Então, nós devemos ser o exemplo, como os colegas já colocaram, pois estamos sendo observados por esse espírito, que, embora habite um corpo infantil, ele está ali com o propósito de edificar-se ou reedificar-se, no caso da reencarnação, né? E, portanto, tudo que construir nessa etapa da vida será devolvido adiante. Então, a participação dos adultos, principalmente dos pais, na edificação desse espírito, e o não aprisionamento, né? E moldagem, de acordo com as nossas convicções. Isso daí foi bem
colocado pelo Roberto, pois ele é um espírito com missão e um propósito que lhes é peculiar, né? Porque às vezes a gente tem aquela tendência de moldar, querer engessar os nossos filhos ali embaixo das nossas asas, mas a gente esquece que ele é um espírito, é como a Inês exemplificou bem a ele, né? E a educação que ela tentou passar para um não pôde ser aplicada ao outro. Por quê? Porque cada espírito vem com um propósito. A gente não sabe se os 4 vieram com a missão da reencarnação, da reedificação ou da edificação, né? A gente não sabe. Então, é complicado. Então, não devemos aplicar corrigenda, como a Regina colocou, né? No caso dos pequeninos rebeldes. Até porque isso cabe aos pais, né? A nós devemos entendê-los de forma amorosa e auxiliar sempre, sempre esses pais, sempre essa criança com dificuldade, porque a gente nunca sabe a missão com que aquele espírito veio à Terra. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente conversou. Muito bom. Muito obrigada, Marlúcia, por ser porta-voz desses excelentes comentários que o grupo fez. A gente estourou o tempo aqui, mas dá para a gente fazer uma prece bem bonita. Eu vou pedir para a Cida fazer. Cida. Você pode fazer a nossa prece inicial? Obrigada. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso amado mestre irmão e espiritualidade amiga que aqui se encontra. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos, podendo aprender e refletir uns com os outros os seus ensinamentos do Evangelho. Iluminai e fortalecei, Senhor, nossa fé e nossos corações, para que sejam sempre voltados a trabalhar no bem. Abençoai nossa casa e que estas vibrações cheguem a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Fique conosco. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. A gente passa, então, para a segunda parte do nosso trabalho, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 15, da caridade não a salvação, e a Norma vai ler o item 3, o primeiro parágrafo, tá bom? Eu, infelizmente, hoje não vou poder colocar a página aqui, porque teve um probleminha, tive que tirar alguns arquivos e não consegui tempo para colocar todos, mas a Norma faz a leitura, a gente vai acompanhando em casa, tá bom? Vamos lá, Norminha, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Então vamos lá, item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aos que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar uns os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, ponha-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, pessoal, o que eu fiquei pensando aqui, né? Primeiro que eu pensei que esse trechinho é uma receita de bolo para a felicidade, né? Se nós conseguíssemos ter todos esses ingredientes, né? E eu lembrei um pouco também da questão do estudo, que ontem a Jane e a Adriana falaram sobre essa questão de estudar, né? E aí eu pensei, vocês já pararam para pensar que esse grupo aqui que elas formaram é um grupo que promove a caridade, porque dá oportunidade para todo mundo de forma igual.
Sabe por quê? Eu tenho pessoas aí aqui desse grupo que são meus amigos mais próximos, né, em particular, e alguns falam assim, eu não gostava de falar não. Fico pensando, gente, posso falar uma bobagem. Gente, Jesus quer que a gente abra o coração e fale de amor. E isso é, assim, uma oportunidade, é uma caridade para deixar a gente justamente expressar esse amor, né? Porque ninguém é detentor de todo saber. Ninguém, tá? A Adriana, eu sei que é professora de português, deve saber muito. E eu lhe digo, eu tenho uma deficiência enorme em português. No entanto, se você falar comigo de psicologia, eu já vou saber me virar bem. Então, ninguém sabe tudo, gente. E que a gente possa realmente pegar esse trabalho e ver que é um ato de caridade, né? Então, eu peguei alguns trechos que no dicionário fala assim, caridade, no dicionário ele diz assim, amor a Deus e ao próximo. Isso é um trabalho de amor a Deus e ao próximo. Então, esse culto é uma caridade, né? E voltando ao texto, a parte do Evangelho, quando ele fala assim, né, moral. O que é moral? Eu acredito que a gente realmente precise entender do que a gente está falando, que é para a gente poder botar em prática. Se eu não sei o que é caridade, como é que eu vou fazer? Aí lá diz assim, moral, né, pode ser definida como um conjunto de regras aplicadas cotidianamente, que são utilizadas constantemente pelos cidadãos. Começa a pesar aí. Já falei para o Eugênio que eu não quero fazer esse estudo não, que aí eu fico pensativo. Bem-aventurado, muito feliz. Né? O que ele diz para a gente. Bem-aventurado, pobre de espírito. Diz que é muito feliz. Antigamente, quando eu era bem mais jovem, faz pouco tempo, mas quando falava assim, pobre de espírito, e eu já vi alguém falar assim, gente, esse cara é muito metido, ele é pobre de espírito. Olha só como a gente precisa ler para entender o que está falando, né? Porque o que Jesus quis dizer com pobre de espírito? É aquele que tem total noção da sua pequenez espiritual, de suas fraquezas e mazelas, tá? O que tem puro coração. O senso comum vê uma pessoa distribuindo quentinha, aí fala assim, nossa, tá vendo como o cara tem um coração puro? Ele está distribuindo quentinha. O que Jesus diz disso, na verdade? A pureza de coração é a pureza de pensamentos. Ou seja, se eu estou distribuindo quentinha de forma mecânica, toma, estou pensando em outra coisa, não estou nem aí, estou fazendo aquele trabalho que os outros veem. Não tem caridade nisso, gente. O meu pensamento, o ato tem que estar de acordo com o meu pensamento e vice-versa. Né? Eu tenho que realmente fazer a caridade porque aquilo me move para algum lugar, não para parecer para ninguém. Se eu estiver fazendo para parecer para alguém, eu não estou conseguindo fazer a caridade. Outro trecho aqui que ele fala, né, que são brandos e pacíficos. Vamos entender isso. O senso comum, o que diz? Que ser brando é ser subserviente. Não, não é isso. Nos olhos de Jesus não é isso. Ser brando é saber se colocar, é saber ser assertivo no falar, é ter caridade para com o próximo, quando eu vou me reportar a ele. Isso também, saber falar, saber ouvir, tudo isso faz parte de ser caridoso com o nosso irmão. Né? Porque o que acontece? Se eu não sei a palavra, o significado, né, de brandos e pacíficos, o que eu penso? Né? Quer saber de uma coisa? O cara está me torrando a paciência, eu ainda tenho que ser pacífico com ele? Não, olha só, Jesus não disse que você não deve deixar de falar o que você quer falar. Ele disse que é para você apaziguar, saber o momento, saber como. Isso é ser brando e pacífico. Né? Então, nós podemos levar esse caminho por onde? Eu preciso entender o que o Cristo está dizendo para a gente. Porque aí realmente eu vou conseguir interiorizar isso. Né? Porque caridade, se a gente pensar que caridade é eu dar alguma coisa, né? Um dinheiro que me sobra, uma comida que me sobra, e quem não tem comida sobrando, não pode fazer caridade? Pode. Né? Então, quer dizer, foi mais ou menos esse raciocínio que eu fiz, pessoal, para a noite de hoje, é que a gente possa entender realmente o que o Cristo quer dizer para a gente em cada passagem. E, mais uma vez, fortalecer e parabenizar a Adriana e a Jane por essa iniciativa, porque eu vejo esse culto como um ato de amor e de muita caridade com todos nós. Tá? É isso, gente. Muito obrigada, Norma, pelo teu comentário aí da página. E vou te falar, esse estudo nosso é só um grãozinho
de areia que se junta a vários grãos de areia que a internet, o Zoom e outras plataformas, né, fizeram com que a gente fosse forçado, né, a utilizar. A gente está utilizando e é muito interessante porque o estudo, ontem foi meu evangelho aqui em casa, e aí eu fiz com os meus 2 filhos. Começamos o evangelho 10 horas da noite. Nem consegui falar com o João depois, porque a gente ficou até 2 horas da manhã conversando. Filhos, né? Eu quis dar atenção, eles estavam falando, animados, não estavam brigando, né? Porque brigam muito, estavam felizes, e aí eu fui deixando. E a gente foi dormir quase 2 horas. Quando eu deitei, pedi sono. Aí o que eu fiz? Fui para um grão de areia, desses que a gente está falando aqui. Eu coloquei meu celular perto de mim para ouvir a oração da madrugada com o grupo de Bezerra de Menezes. Então, para quem tem insônia, botei ali do lado, eles falando a oração, e assim, é a madrugada toda. Aí eu dormi. Então, quer dizer, a gente se disponibilizando a ajudar o seu próximo com a internet, com os estudos, né? Que eu estou falando, é um grãozinho de areia, mas que tem feito, eu acho, muito bem, não só a nós encarnados que estamos participando, mas a legião de espíritos que tem nos orientado e acompanhado o nosso estudo. Está sendo muito bom. Eu te agradeço aí pelo conhecimento, mas vocês fazem parte, se não fossem, né, não fosse esse grupo tão animado e tão pronto sempre a trabalhar com a gente não teria, né, tanto êxito como a gente está tendo. Obrigada, Norma. Eu vou passar aqui para o Roberto, para o primeiro comentário. Olha aqui, boa noite, Bem-vindo, pessoal. Roberto. Oi. Esse aspecto aí que a Norma colocou de humildade, né? Foi objeto, agora há poucos minutos atrás, do estudo da Daniele Bernardino, lá no grupo nosso da Vila Sapê. E é um aspecto muito importante, né? Porque quando ela falou sobre pobres de espírito, e o pobre de espírito, a gente entende que deva ser aquela criatura que tem consciência da sua pequenez, tem consciência das suas necessidades. E essa postura íntima propicia que a criatura conecte o alto, mais alto. Conecte, ela ganha uma conexão com a sabedoria divina, evidentemente, dentro das suas proporções. E isso a vida ganha um colorido diferente, porque a criatura não começa a ver os valores que nós muitas vezes transmitimos até os nossos filhos, os valores, o que nós temos que transmitir aos filhos? O filho tem que ser rico, tem que ser poderoso, tem que morar numa mansão, tem que ter um carro novo. E com essa conexão que, quando a gente consegue isso, os valores aqui das nossas necessidades se tornam bem menores, porque a gente deixa de ter aquela parcela enorme de coisas que são simplesmente simbólicas para que a gente possa impressionar os outros, para que a gente possa se impor como se de uma falsa superioridade, quando nós sabemos que a verdadeira grandeza é exatamente a humildade, né? O coração. E dessa forma, né, que ela colocou, que eu estou vendo aqui o tempo, dessa forma que ela colocou, eu sempre faço uma diferença muito grande entre caridade e beneficência. A beneficência tem o seu valor, ela ajuda a terceiros de qualquer forma. Agora, a caridade é a beneficência feita com amor. E essa é aquela que nos ilumina. A beneficência, por e simples, nos dá méritos, nos dá créditos, mas a caridade é que nos ilumina. É isso aí. Obrigada, Roberto, pelo teu comentário. A gente está com 3 mãos aqui. Eu vou passar aqui para o Evaldo falar. Bem-vindo, Evaldo. Libera teu microfone. Isso. O Jorge estava na minha frente, Adriana. Eu não sei, o Zoom mudou aqui a posição, eu estou aqui meio perdida. Você está aparecendo primeiro, depois o João e depois o Jorge. Ou é o contrário? Pois é o contrário. É primeiro então, o Jorge, eu e depois o João. Então fala, Jorge. Obrigada, Evaldo. Obrigado, Evaldo. Boa noite. Está me ouvindo? Estou. Rapidinho, só para dizer que a Norma foi feliz,
ao comentar que esse estudo é um ato de caridade. Sim, eu também considero, porque reflexão e estudo contribuem bastante para a melhoria interior, né? E esse é um dos nossos focos. E também a matemática cruel. Eu já falei isso lá atrás e agora repito novamente, né? Eu já fui ao Cefac tantas vezes sem sair de casa que vai ser difícil superar essa marca quando a gente voltar realmente a frequentar o prédio, né? Era isso. Muito bom. É isso aí, Jorge. Obrigada, meu querido. João? Oi, não, só queria até reforçar, acabou de reforçar até que o Jorge está falando. Bom, eu concordo com você que é um grão de areia, mas um grão de areia, quando você compara com os outros esforços que tem várias casas espíritas também usando Zoom, etc. Mas não é um grão de areia para cada um de nós, que está se fortalecendo nessa família Cefac, que muitas vezes pode até se transformar em função do impacto dessa atividade que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, é só esse comentário que eu queria fazer. Muito bom, João Vilela. E a gente está com novas ideias aí que para o futuro vocês vão ver o que a gente vai fazer, hein? O negócio vai ficar bom. Evaldo, vamos lá. Tem spoiler. Ô, João, a montanha é feita de vários grãos, né? Então, a gente não pode, como dizem os benfeitores, menosprezar o grão de areia, não, porque sem ele não haveria montanhas. Então, cada um de nós podendo fazer um pouquinho se torna um muitão. Né? E eu faço coro ao Jorge, ao João, ao Roberto, o que a Norma falou em relação à oportunidade que o grupo oferece de cada um colocar a sua percepção da doutrina. Não é olhar o papel, a letra. Jesus manda tirar o espírito da letra, e isso vivifica a gente. E nessa oportunidade, você analisando o texto, como a Norma discorreu muito bem, o senhor Allan Kardec consegue resumir a doutrina do Cristo num parágrafo, gente. Mas capacidade de síntese do que isso é impossível para minha cabecinha tão pequenininha compreender. Ele conseguiu reduzir. E os espíritos reduzem tudo isso que a gente está falando aqui na 886, quando Kardec pergunta como Jesus entende a caridade. E os benfeitores colocam benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. É o famoso BIP, tão falado na doutrina, mas ainda o Evaldo tão difícil de praticar. Mas se eu não aprender com vocês, ouvindo vocês, mais difícil de praticar ainda vai ficar. Muito obrigado. Muito bom comentário, Evaldo. A gente vai terminando o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir... Marta, você poderia fazer a nossa prece final, minha amiga? Libera seu microfone aí. Está ouvindo? Por favor, estamos sim. Estamos. Pode fazer. Bom, essa noite seja repleta de bons fluidos, que todos que fizeram os estudos, que os calentes têm, que tenham uma boa noite e que esses continuem para amanhã e sempre para nos ajudar. Boa noite. Obrigada, minha amiga. Aí um pouco falhada, infelizmente, a sua voz pelo som, mas o que valeu foi a intenção, o teu coração e o que você pensou em falar para nós. Agradeço imensamente, agradeço a todos que fizeram o estudo, agradeço a Norma, a todos que participaram. Eu vou colocar aqui a música para a gente terminar, tá bom? Já que a gente falou na página inicial das crianças, do futuro, da nova geração, e eu escolhi uma música que tem a ver com esse tema. Então, vamos lá. Eu procurei outra versão da música, não encontrei, mas eu acho que aqui a gente consegue acompanhar bem. Enquanto não se planta o bem, o tempo passa. O
o homem será o que de sua infância se passa. Eduque a criança no caminho do amor que condiz, e terás uma sociedade mais humana, mais feliz. Pense nesse amor e mova sua mão. Sinta o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. E mesmo com as dificuldades futuras, será uma criança esclarecida e segura, e ao crescer um cidadão, bons hábitos formados e amor no coração, e amor no coração. Se ensine isso e mova sua mão. Sinta o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada, transformada. Muito bom. Jane, você gostaria de dar uma palavrinha? Você está com a mão? Rapidinho. Boa noite a todos. Queria também não só agradecer a todos do grupo, né, que se envolvem com muito carinho nessa corrente de boas vibrações de estudos, de troca de energia, mas lembrar também a Norma e o Alex que eles foram muito parceiros, né, no momento inicial, estimulando para que a gente fizesse esse trabalho também. Então é válido lembrar que tem várias mãos juntas para que a gente possa, né, como na proposta da espiritualidade, todo o trabalho é em conjunto. Se é em conjunto no plano espiritual, precisa ser em conjunto no plano material. Obrigada a todos. E todos estão envolvidos, tenho a certeza disso. Muito mais do que a gente possa imaginar. Obrigada. Obrigada a você, Jane. Obrigada a todos que participaram do estudo de hoje. Um beijo no coração e amanhã estaremos juntos outra vez. Beijo, gente. Adriana, você falou sobre novidades, aí eu fiquei curioso aqui. Vai continuar curioso, meu amigo. Já podem ser reveladas ou não podem ser reveladas? Não. Nem a primeira, nem a vai comer. Touro vai comer, né? A primeira, nem a segunda, nem a terceira revelação, nada. O povo ansioso começa a se tremer todo, né? Mas vocês vão gostar. Então tá bom. Tenho certeza, né, Jane? Pessoal, dormir. Curiosidade mesmo. Um beijo, gente.